amigos, como é que nós estamos? Está tudo tranquilo por aí? Vamos lá, rezando para esse negócio todo acabar logo, né? Espero que vocês estejam bem, com saúde, os familiares de vocês também. Vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos da sociologia. Vamos falar hoje sobre trabalho informal. O que é o trabalho informal? O trabalho informal é aquele trabalho que a gente comumente chama de trabalho sem carteira assinada, né? É o trabalho, é a realização de atividade sem vínculo empregatício ou registro formal. Aquela questão que eu acabei de falar da carteira assinada, né? O desenvolvimento de uma atividade autônoma, ou seja, o indivíduo vai desenvolver a sua atividade econômica por sua própria conta, né? O trabalho informal, ele é uma característica cada vez maior da nossa sociedade, dessa sociedade contemporânea, desses tempos de globalização, esses tempos de políticas, de adoção de políticas neoliberais nos países em desenvolvimento, né? A gente vai ter como características específicas desse trabalho informal a falta de carteira assinada, como eu tinha falado antes, a ausência de direitos trabalhistas, né? O camelô tá aqui lá, o cara vendendo, né? Pô, um dia de sol lindo, maravilhoso, olha o cara, olha o trampo do cara, né? Esse cara, se ele perder a mercadoria, ele não tem direito nenhum a adquirir, ele não tem direito nenhum, né? Ele não vai ser mandado embora, ele é o próprio patrão dele. Se ele ficar doente, se ele não pagar, né, a autonomia dele, se ele não pagar ou contribuir para o INSS, se ele ficar doente, ele está ferrado, porque ele não ganha, né? Auxílio de seguridade social, como auxílio maternidade, não é o caso do cara, né? Auxílio doença, entre outras coisas, né? Essa atividade de trabalho, ela não é regulamentada pelo Estado, com E maiúsculo, né? Vamos lá, causas para o trabalho informal, né? São as mais variadas. Como eu falei anteriormente, é uma realidade cada vez mais frequente nos países em desenvolvimento, onde o avanço do neoliberalismo produz um desemprego muito grande, aliado esse à crise econômica mundial. O desemprego, como uma das maiores causas do trabalho informal, ele pode ser analisado sobre dois aspectos: o desemprego estrutural, que é o desemprego também chamado de desemprego tecnológico, é o desemprego que é causado, né, pelo avanço da tecnologia no mercado de trabalho, pela adoção cada vez maior de máquinas que vão substituir o trabalho humano. Eu não sei se vocês já viram, mas existiu há um tempo atrás um negócio chamado máquina de escrever, né? E existiam pessoas que eram empregadas em firmas, em escolas, como datilógrafos, eram as pessoas que usavam a máquina de escrever. Hoje em dia esse emprego acabou, isso é desemprego estrutural, tá? O desemprego causado pela automação cada vez maior na indústria automobilística, causa desemprego estrutural. Então, causas para o desemprego estrutural: modernização, né, acabei de falar aqui, né, o uso de robôs na indústria automobilística vai causar desemprego estrutural. A globalização, tá? Porque você vai ter a adoção de novas tecnologias ao redor do planeta e essa facilidade vai causar um desemprego, né? O próprio processo capitalista, né? O capitalismo, ele tende a aumentar o desemprego, uma vez que a massa de mão de obra desempregada, essa massa de reserva, ela vai servir como elemento regulador do salário, né? Como há uma massa de gente desempregada, o capitalista sabe que a qualquer momento ele pode substituir aquele empregador, um determinado empregador, né? E as políticas neoliberais, né?
as políticas neoliberais ela pregam a diminuição cada vez maior de direitos trabalhistas, né? Ou a diminuição e a flexibilização desses direitos, e isso causa desemprego também. Essa é uma discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho, daqui a 1, 2 aulas, quando a gente for falar das mudanças no regime trabalhista aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, um aumento cada vez maior da perda de emprego em decorrência do desemprego estrutural aconteceu na década de 90. Indústria automobilística e metalúrgica, introdução de novas tecnologias, né? Essa introdução de robôs e da mecanização, da automação cada vez maior nas indústrias, vai causar o fechamento de postos de trabalho, tá? Uma outra consequência desse desemprego estrutural vai ser a mudança na lei trabalhista, né? Há um discurso de flexibilizar e de modernizar as relações trabalhistas previstas em lei, né? A gente passou aqui no Brasil por um debate muito grande na Câmara sobre essa questão da flexibilização e nós trabalhadores, fomos afetados com essa flexibilização. O desemprego conjuntural vai ser aquele desemprego que é causado basicamente por crise econômica. Uma crise econômica, uma determinada indústria ou um determinado comércio está passando por um momento onde não há condição da manutenção daquele empregado, o cara vai ser mandado embora, tá? A pessoa está a fim de trabalhar, a pessoa até quer trabalhar, só que não tem emprego, tá? A gente tem uma questão cíclica nessa questão do desemprego, nessa questão econômica, né? O capitalismo, ele pressupõe essas crises cíclicas, né? A gente teve uma grande crise econômica em 2008, depois de 2013, agora está tendo outra. Lógico que essas crises econômicas elas vão causar desemprego, porque a primeira coisa que o capitalista faz na hora que ele vê o seu lucro diminuir é enxugar o seu quadro de trabalhadores. Voltando às causas de trabalho informal, né? Então vamos lá. Causas de trabalho informal: desemprego, né? Uma outra causa também é a questão da educação formal. Cada vez mais o mercado de trabalho ele se torna mais exigente com a questão da educação formal. Eu sempre cito uma época de Natal, que eu estava lá no Rio de Janeiro, lá perto da casa da minha mãe, uma lojinha de bairro, uma lojinha de roupa de bairro, que tinha lá um cartazinho lá, precisa de balconista, e desejável cursando terceiro grau, cursando ensino superior. Então, cada vez maior o mercado de trabalho, ele exige mais da educação formal. Se a pessoa não consegue, por um motivo qualquer, ter aquela determinada educação formal, ela vai para a informalidade, ela vai adotar o trabalho informal, uma vez que ela tem que sustentar a sua casa, tem que se sustentar. Uma outra questão também, que é causa de trabalho informal, são as migrações populacionais. Um grupamento de indivíduos vai migrar de um lugar para o outro e muitas vezes não consegue uma colocação, não consegue um emprego e aí vai trabalhar na informalidade. Essa questão ela é uma questão muito vista nas confecções em São Paulo. Muitas confecções em São Paulo, elas empregam imigrantes bolivianos, imigrantes haitianos, e essas pessoas elas não têm nenhuma regulamentação trabalhista, né? Trabalham na informalidade porque vieram para cá, para o Brasil, por um motivo qualquer, e aí tem que arrumar como se sustentar, né? Vantagens do trabalho informal: geração de renda quase que imediata. O cara camelou lá da imagenzinha do início da aula, né? O cara vendeu, ele está com dinheiro no bolso,
né? Ele também não tem patrão, né? Ele vai exercer suas atividades por conta dele, ele vai ter flexibilidade no horário, trabalha a hora que desejar, se não desejar trabalhar num dia ou no outro também não trabalha, né? E uma possível alteração na renda. Um mês o cara ganhou pouco, no outro ele pode estender o seu horário de trabalho para fazer um volume de dinheiro maior, né? Vamos lá, as desvantagens do trabalho informal. Ausência da carteira assinada, né? O que daria a essa pessoa o amparo da lei e o amparo do Estado com E maiúsculo, né? Então, o cara que trabalha com carteira assinada, se ele for mandado, ele tem direito a férias, ele tem direito a 13º, se ele for mandado embora, ele tem direito ao auxílio-desemprego, se ficar doente, ele tem direito ao auxílio-doença, né? O cara no trabalho informal, como ele pode ou não contribuir para a Previdência, né, ele pode ser prejudicado em caso de aposentadoria. Se o cara não recolhe um montante para o INSS, quando ficar velho, não tem aposentadoria. A falta de renda fixa, o que vai impedir operações bancárias e também vai dificultar o orçamento familiar. A constante preocupação com o andamento da economia por não estarem segurados nas leis trabalhistas. Isso é mais atual do que isso aqui, impossível. E marginalização por parte das políticas públicas por não contribuir com o Estado. O trabalho informal no Brasil, ele vem aumentando muito ao longo miseravelmente de uma década e meia, né? O crescimento do desemprego nos últimos 10 anos, ele vai ser o principal fator que vai levar as pessoas a entrarem na informalidade, né? Nos últimos anos, a gente vai ter o que a gente viu na aula passada, uma questão da uberização do trabalho. A pessoa é mandada embora, a pessoa perde um trabalho fixo, um trabalho regulamentado pelas leis da CLT, o cara vai virar motoboy, o cara vai arrumar um Uber para dirigir, né? Então entra para informalidade, né? A gente no Brasil, a gente tem essa situação da informalidade, piorou muito com a pandemia do Covid-19, né? Porque a gente já vinha sofrendo com a questão do desemprego estrutural, né? Das mudanças tecnológicas, e além disso a gente já vinha atravessando uma crise econômica que provocou um grande desemprego conjuntural, né? Então a gente tem essa soma infeliz, né, das duas situações que alavancou de maneira triste essa questão do trabalho informal no Brasil, né? Aqui, um dado do IBGE mostra que 13,4 milhões de pessoas estão desempregadas no país, né? E aí, nesse cenário de desemprego, a única saída para as pessoas é aderir à informalidade, né? A taxa de informalidade no país chega quase a 41,1% dos trabalhadores, né? Isso é um absurdo, né? Quer dizer, 1/4 da força de trabalho do país é realizada por trabalho informal, né? O avanço, como eu falei antes, o avanço do Covid no Brasil expôs de maneira catastrófica os trabalhadores informais, né, que não tem assegurado os direitos trabalhistas, e a gente está vendo ações do governo limitando cada vez mais o auxílio emergencial a esses trabalhadores informais, que são aqueles que mais precisam de auxílio nesse momento, né? Aqui um trechinho pequenininho de um artigo, né, que fala o seguinte: o país da perspectiva dos trabalhadores, dos pobres, dos vulneráveis, dos negros e negras, dos indígenas e dos LGBTQI já não estava bem antes da epidemia.
o crescimento econômico, já pífio, vinha desacelerando, a pobreza crescendo, a violência e a intolerância crescendo. Agora a epidemia traz um choque de realidade a esse governo terraplanista. Ele terá impactos graves na saúde e na economia brasileiras, que, como sempre, serão sentidos mais fortemente pelos mais pobres, né? A pandemia, ela veio expor muitas mazelas da sociedade brasileira, né? Então, quem puder, dá um cliquezinho aí no artigo, dá uma lida. O artigo é curtinho, mas é um artigo muito interessante. Na próxima aula a gente continua falando sobre trabalho. Beijo grande para vocês, fiquem bem e se cuidem.